Ok, Natan, eu acredito que estamos online. Acredito que estamos online. Vamos ver se alguém aparece aí para confirmar que está tudo certo. Oi, oi, deixa eu ver aqui como fazer. Já sei. Eu vou mandar o link para algumas pessoas e a gente já. Deixa eu entrar aqui. Alrighty, vamos lá. Ok, estamos ao vivo. Pela primeira vez? Eu nunca fiz isso antes, mas vamos lá. Peraí, como é que eu faço? Se tem, já tem uma pessoa assistindo, diga se está funcionando, por favor. É a primeira vez que a gente faz Está isso. escutando a voz, né? Tanto Sim, minha quanto a Gabi. estou. Um, dois, três, um, dois, três. Calma aí. Calma aí, não pode ser tão complicado. Hello, hello. Já temos 5 pessoas, gente. Olá! Já vamos começar, até eu não vou enrolar, porque eu odeio quando o pessoal enrola quando tem live. A gente vai tocar a ficha, só deixa eu conseguir o link. Não, sério, deve ser, entra online, o pessoal fica dando oi, esperando todo mundo. Quem quiser assistir do começo, que adiante a minha intenção, Natan, é depois deixar gravado o. A live. Mensagem. Michael, eu já estou fazendo o que o pessoal faz. Tá perfeito, estou ouvindo bem. Eu falei Então que tá não ia ótimo. esperar. Olha, que bacana. Então tá bom, o link está aqui, deixa eu só compartilhar. Compartilhar, link, WhatsApp. Deixa aqui rapidinho. Claro que tem que compartilhar com a mãe, né? Porque são os dois filhos conversando, então. E aí ela compartilha com o pessoal também. Deu. Pronto. Ok. Rapidinho. Yeah. Ok, boa tarde para quem já está online. Esse é o primeiro live da Good Culture, então se tiver alguma coisa, né, eu peço paciência aí, mas acho que vai dar tudo certo. A gente está usando uma plataforma mais tranquila aqui do StreamYard. Alright, então eu estou aqui com o Natan Teixeira. Natan Teixeira é o meu irmão, e esse é irmão de sangue, tá? Não é o pessoal cristão costuma chamar de irmão, né? Mas o Natan é o meu irmão de sangue. E é muito bacana que assim eu consigo trocar muita figurinha com ele. O Natan Teixeira, ele é líder de igrejas em casa. Isso. O grupo dele é chamado Palavra, Espírito e Poder. E quem quiser conhecer um pouquinho mais o Palavra, Espírito e Poder, onde é que pode encontrar você, Natan? A gente tem um canal no YouTube com esse nome, Palavras Espírito e Poder, e também temos um Instagram. A gente tem algumas, não tem muito material, mas o material que a gente produz nas reuniões a gente tem postado. Tá. E em 1 minuto, resume qual a diferença entre líder de igrejas em casa e por que não só dizer que vocês são uma igreja? Não, é que eu vejo que o Senhor ele está levantando uma restauração na sua igreja, assim como ele tem feito desde a da revolução que Martim Lutero trouxe na igreja. E uma delas é o como fazer igreja. E eu acredito que o Senhor ele está justamente mostrando verdade de como a igreja pode funcionar de maneira mais orgânica, mais livre de um templo, de uma construção, com maiores gastos, maiores custos, e basicamente voltando àquela igreja primordial que a gente vê em Atos, onde a igreja se reunia em casas, onde elas eram focadas no discipulado, na aproximação, na estrutura familiar dos membros, onde todo mundo se vê como uma família, não apenas um grupo onde as pessoas se encontram para ouvir uma palavra ou ser ensinado sobre alguma questão. Tem algumas diferenças, mas é a estrutura de como fazer igreja que Com muda. uma participação do meu marido. Olá, esse é o Steven Palumbo. Então, justamente hoje, que era para o marido e o filho estarem no escritório, a gente tem uma ruazinha sem saída. Você acredita que caiu a era? Tem uma era no muro, caiu e tapou a saída. Então, o filho mais velho e o marido estão presos em casa e a gente mora no Cara, apartamento. Mas eu já joguei eles para o jardim. Vamos ver se eles topam. Já que o menor está com a avó, tá tudo certo. Então vamos começar, Natan, sem mais não, enrolação. Então, a live de hoje é. Deixa eu me lembrar da live de hoje, qual era? Era Teologia da Ação e o o Sagrado sagrado Masculino. masculino. Então, por que essa mensagem? Por que eu acho que ela é muito importante? Bom, pelo menos a forma com que eu vejo a situação atual é que estamos em crise. Existe uma crise de saúde,
Mas, além da crise de saúde, existe uma crise social. Tá? A economia de muitas pessoas está se desintegrando com essa história, né, de hotel tudo fechado, a questão econômica, os empresários perdendo suas empresas e tudo mais. Então, isso está tendo uma grande desestabilização, tá? E, além disso, a gente está numa época de muito abuso de poder. Eu, pelo menos, vejo assim. Então, a gente tem a mídia abusando de poder, só mostrando um lado da história. A gente tem as mídias sociais, que ao invés de ser uma plataforma para médicos que tem uma outra coisa, né, um outro lado que eles querem defender, eles estão sendo silenciados. Então, nós estamos sendo uma sociedade censurada, nós estamos tendo abuso de poder judicial, estamos tendo abuso de poder na parte da medicina, proibindo tratamentos que podem ou não ser feitos, e junto com todo esse caos social, é um campo perfeito para... um espaço perfeito para oportunistas. Então, para pessoas que querem aproveitar o caos, colocar as garras e dominar a nossa sociedade e fazer o reset que eles querem. Então, não sei se todo mundo está ciente, mas existe no Fórum Mundial, em Davos, na Suíça, já os líderes da sociedade. Você tem Príncipe Charles, você tem George Soros, nós temos envolvido com Bill Gates, sabe? Um monte de chefes aí, gente cheio da grana, que querem resetar a nossa sociedade. Então, a gente tem todo esse caos social, a gente tem líderes dizendo, não, deixa que a gente vai arrumar para vocês, vai ficar tudo bem. Então, por um lado, tem esse caos, e aí, pelo outro lado, eu pego, olho para os cristãos, às vezes no Instagram, e qual a imagem que você vê? Eu penso, bom, agora é hora dos cristãos se levantarem. Você vê foto de cristão assim, fazendo louvor de olhos fechados com as mãos para cima. Louvor de cristão ajoelhado chorando. Louvor não, foto de cristão ajoelhado chorando. Assim, parece que no momento que a gente mais precisava de ação, os cristãos estão em casa, orando, chorando, jejuando, ou pior, fazendo, como é que chama? Maratona de Netflix, sabe? Sim. Gastando jogando videogame, se atualizando nas séries. Então, tipo, eu, Gabriela, estou muito frustrada com isso. Não quero generalizar, né? Mas eu fico extremamente frustrada com isso, porque se a gente for olhar o contraste lá com o início do cristianismo, com o pai da fé, vamos olhar lá para o nosso patriarcado, o patriarca Abraão, né? Abraão não era só líder da família, líder espiritual. Eu já vou encerrar para você começar a falar, tá, Natan? Deixa eu fazer, já vou terminar isso. Mas Abraão, ele era patriarca, então ele era responsável pela liderança espiritual, mas também pelo cuidado familiar, como você falou ali de igreja em casa. Então, não só da família imediata, mas os seus, né? Os filhos e os outros, a sua clã. Quando Ló foi sequestrado, foi levado, né? Tem uma história lá onde Ló é sequestrado, o sobrinho de Abraão. Abraão está orando, Deus, traga Ló de volta. O que Abraão fez? Abraão já tinha 300 na clã dele, que já eram treinados para a guerra, e ele resgata Ló, né? Esse é o patriarcado. Então, para mim, existe todo um lado do sagrado, que eu acho que, como cristãos, na igreja deveríamos ter o sagrado masculino e feminino, como um todo, com o papel do feminino e o papel do masculino. Mas eu tenho a impressão de que a igreja ficou muito focada no papel feminino, do nutrir, do cuidar, do amar, mas a parte de ação externa, além das 4 paredes, parece que a gente está muito tímido, sabe? Muito fraquinho, muito dócil, sabe? Então, anyway, então por isso que essa é a chamada. O que eu quero falar? Gostaria de falar, então, se tem algum papel para os santos, se deveríamos ter alguma ação, e quanto que os cristãos deveriam se envolver em questões práticas. Depois, talvez, a gente pode falar um pouquinho do patriarcado, do papel de cada um, e se é tudo certo, os cristãos se envolverem, talvez, em questões sociais, justiça social, se isso é certo. De maneira ativa, né? Exatamente. Mas vamos começar, então. Bem, eu vejo que essa situação toda, né, querendo ou não, afetou também as igrejas, e a maneira de se fazer igreja foi afetada também, né? E uma coisa que justamente ficou muito exposta, uma das fraquezas que acredito que o senhor está querendo fortalecer na igreja é justamente isso, porque as pessoas que estavam acostumadas a essa estrutura de igreja, quando vê, elas não se encontram mais podendo se reunir nas igrejas, ir lá, né, escutar uma palavra e tal, e quando vê, elas se veem numa situação onde elas não têm comunhão, onde elas não têm mais como ir para a igreja, e por elas sempre
tipo, passivas naquele ambiente de igreja, elas continuam passivas agora e sem igreja. Então, eu vejo que é isso que aconteceu na igreja, isso que aconteceu no mundo, que está afetando a igreja, querendo ou não, está mostrando da deficiência que a igreja está tendo. E justamente a deficiência de viver a igreja mesmo fora dela. Né? Essa ideia de igreja apenas dentro das quatro paredes. A igreja onde igreja significa apenas eu ir para a igreja, eu orar lá junto com o pessoal, eu escutar uma palavra do pastor e tal. E a falta de ser igreja, viver igreja no dia a dia, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na maneira como tu se porta na sociedade, por justamente as pessoas às vezes dividir isso, quando acabou a igreja templo, não sobrou mais nada. E é justamente isso que as pessoas estão começando a ver, caramba, cara, o que sobra se eu tiro o templo e se eu tiro essa maneira de fazer a igreja, o que está sobrando? E aí eu vejo que justamente tem muitas coisas que a gente vai falar sobre isso, mas que acabam fazendo com que os cristãos tomem uma postura passiva, né? Ótimo, Natan. E como eu fiz uma pergunta super ampla, só para ajudar a gente a começar do começo, assim, para ser, né, para ir seguindo o caminho das pedras, começando com qual é a intenção de um cristão que se converte, tá? A ideia da conversão é eu pegar e me converter para melhorar a minha vida emocional, para eu ganhar mais dinheiro, para melhorar o meu casamento e pronto. Tipo, ou então eu me converto, porque daí eu tenho o céu para pensar, o céu vai ser maravilhoso, então esse cristianismo me ajuda a aguentar até o céu, aguentar levar, sabe, ser dominado por todo o resto do mundo. Tipo, então, tô tentando. A pergunta é o seguinte: qual é a ideia? O que Deus espera de um cristão e o que a gente deveria esperar como cristão? Só superar as nossas histórias, o nosso próprio ciclo, ou deveria ter algo além disso? Sim. Bem, uma coisa que eu acho que um tipo de mentalidade que faz com que os cristãos se tornem passivos é justamente ter uma mentalidade só espiritual, tá? Entre aspas. Qual que é uma mentalidade só espiritual? Cara, que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador para que eu não vá para o inferno e vá para o céu. E basicamente eu estou aqui como apenas um passageiro, sofrendo nesse mundo ímpio, esperando o dia em que eu vou para o céu, então tudo vai ser bom, tudo vai ser perfeito, e graças a Deus por isso. Apesar de haver uma verdade nisso, existe uma verdade que sim, a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente é livre do inferno, sim, a gente vai para o céu. A gente tem que pensar que o plano de Deus, desde o início, foi um plano físico. Quando Deus ele criou o mundo físico. E a vontade de Deus sempre foi manifestar a sua vontade na terra como é nos céus. Assim como Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orar, a oração deles é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a ideia de que a gente está nesse mundo de passagem, no entendimento de que, cara, não importa esse mundo, não importa o que a gente faz nesse mundo, a gente tem que só aguentar até o dia que a gente for se encontrar com o Senhor, tá completamente errado. Se a gente for ver até mesmo no Antigo Testamento, o que justamente deixava Deus muito irado, e quando você vê os profetas falando, Deus falando através dos profetas, Deus ele apontava problemas além da religião, tá? Da ideia que as pessoas têm da religião. Ele fala sobre, cara, vocês não estão lidando com a causa da viúva, vocês estão tirando o direito do órfão, vocês não estão se responsabilizando pelos pobres, vocês não estão alimentando os famintos, vocês estão fazendo injustiça. Então, a verdade é, o plano de Deus sempre foi algo físico. Tanto é físico, porque assim, gente, a palavra de Deus fala que pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de tal maneira que o que se vê não foi feito do que é aparente. Está falando que esse mundo físico que a gente vê, ele foi feito de algo invisível, algo tão material quanto, tão real quanto, mas invisível, certo? Só que o que eu quero dizer com isso, o mundo físico e o mundo que a gente não vê, o mundo espiritual, eles estão conectados. Eles estão diretamente conectados. E Deus ele fez justamente para que o espírito influencie no físico e que tanto o espírito quanto o físico vivam de acordo com as mesmas leis, a mesma justiça de Deus. Por isso, de novo, a oração do Senhor é: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então, quando Deus ele cria o mundo, ele cria um mundo físico, ele coloca o homem para ter domínio sobre a terra, certo? E para manifestar a vontade de Deus nessa terra,
E se você for ver agora lá no final, quando a gente vê em Apocalipse, de novo, essa ideia de que estamos nesse mundo apenas sofrendo, esperando o dia que vamos para o céu, essa nem é uma ideia muito correta. Porque não é que nós vamos para o céu e vamos ficar lá. O céu vai vir para a terra. Né? Deus vai criar um novo céu, uma terra física, e o céu, a cidade celestial, vai descer sobre a terra. Então, essa ideia de que nós estamos aqui esperando o dia em que a gente vai para o céu e nossa vida aqui basicamente não tem muita influência, está completamente errada. A verdade é que se tu realmente é transformado pela justiça de Deus no teu homem interior, o natural deveria ser você manifestar justiça no mundo exterior. É algo natural e que Deus espera disso. Espera da gente. Mas, né? Natan, e como saber, então... Bom, só antes de eu fazer a pergunta nesse gancho aí, um comentário só, né? Que Jesus manda a gente ser... Saiu da boca de Jesus, se não me engano, né? Ser manso como as pombas, mais astuto como as serpentes. A impressão que eu tenho, muitas vezes, do cristianismo, generalizando, é que a gente está sendo astuto como as pombas agora, né? Tipo, tem todo aquele papel de você ser, sabe, ser astuto, ser ligado, ter ação, né? Mas a pergunta que eu faço para você, Natan, então, como que um cristão sabe qual é o equilíbrio entre quanto que eu devo orar, jejuar, pedir para Deus fazer algo novo? Será que Deus vai fazer algo novo? O reavivamento, tipo, parece que a minha camiseta aqui, né? A camiseta da Good Culture que diz: Deus já se moveu, a vez é sua. Então, a pergunta que eu faço é como saber o equilíbrio entre o quanto que a gente deve orar e como que eu sei quando é hora de eu agir e ser parte da resposta de Deus aqui na Terra, ao invés de esperar que venha de alguma outra forma. Bem, tem um pastor que ele tem um dizer muito interessante. Ele fala assim, tem duas coisas que você nunca deve pedir para o Senhor. Nunca pede para ele fazer algo que ele pediu para você fazer e nunca pede para ele fazer algo que ele já tenha feito, certo? Repete, muito bom. Repete, Natan. Esse pastor é o T.L. Osborne. Ele fala que você nunca deve pedir para Deus fazer algo que ele pediu para você fazer e não deve pedir para Deus fazer algo que ele já fez, tá? Isso aí a gente tem que entrar num ponto... Isso aí a gente tem que entrar num ponto muito, muito importante, tá? Quando as pessoas, elas oram bastante, mas falham no agir, é porque elas têm um entendimento errado de que Deus é o que vai operar a mudança independentemente das nossas ações. E a verdade é que a palavra de Deus mostra o contrário disso. A verdade é que Deus, ele não pode simplesmente agir na terra se não for através de um homem. Então, a palavra de Deus fala que a primeira coisa é isso, tá? A ideia de que, cara, tem que só ficar orando e Deus, ele vai fazer a mudança. Deixa eu dar um exemplo claro. Não adianta você orar para Deus salvar o teu vizinho. Se tu ficar orando para Deus salvar o teu vizinho, isso não vai salvar o teu vizinho. Por quê? Tudo que Deus deveria fazer para a salvação do teu vizinho, ele já fez. Ele se fez como carne, veio como homem, ele passou 33 anos aqui, ele morreu numa cruz, ressuscitou, pagando o preço dos pecados do teu vizinho. Só que a palavra de Deus fala como crerão em quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, certo? A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e de ouvir pela palavra de Deus. Em Pedro fala que nós nascemos de novo pela semente incorruptível da palavra de Deus. Então a palavra mostra que não tem como uma pessoa ela nascer de novo, ela ser salva, se ela não ouvir o evangelho. E não tem como ela ouvir o evangelho se alguém não pregar. Então se você ficar orando para Deus salvar aquela pessoa, você está fazendo uma oração errada, uma oração que é contrária aos próprios princípios da palavra. Porque o princípio da palavra é o seguinte: Jesus pagou o preço e agora ele falou, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Então se tu quer que teu vizinho seja salvo, alguém tem que pregar o evangelho para ele. Então, ora para a salvação dele, mas vai lá bater na porta dele e prega o evangelho. Então, quer dizer, não adianta você estar orando para Deus salvar aquela pessoa achando, não, eu vou orar e Deus vai salvar aquela pessoa. Deus, ele não tem como fazer isso. Ele colocou sobre nós a responsabilidade de manifestar o evangelho dele, de pregar o evangelho dele. E esse é um pequeno exemplo, de inúmeras coisas. E deixa eu deixar só uma coisa bem clara em relação a isso. Quando Deus, ele criou o mundo físico, a palavra de Deus fala que Deus, pela palavra dele, criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. A última criação que Deus fez foi o homem. E quando ele vai criar o homem, ele faz o homem segundo a sua imagem e semelhança. E quando ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, a palavra de Deus fala que ele dá domínio do mundo para o homem. E ele fala para o homem dominar sobre todas as coisas.
Então, a responsabilidade do que acontece na Terra é do homem, certo? Obviamente que existe influência espiritual, obviamente que existe influência espiritual, seja de Deus ou seja do diabo, mas tanto o diabo quanto Deus precisam de homens para manifestar a sua vontade nessa terra. Então, se tu entende que a vontade de Deus é manifestar ela, a sua vontade, aqui na Terra, também como é no realm, na dimensão celestial, e tu entende que a única maneira dessa vontade se manifestar são através de homens, tu começa a entender a cooperação entre Deus e homem, que Deus fez para ser dessa maneira, e começa então a compreender que você é uma ferramenta ativa para a transformação desse mundo que você vive. Só para rapidinho, só para finalizar um pensamento, olha que interessante, em Romanos capítulo 5, fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, falando de Adão, tá? Olha que interessante, Deus ele cria o mundo, dá o mundo para Adão, então o mundo passa a ser dos homens. A palavra de Deus fala em Salmos, acho que 115, fala que os céus, até os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus deu a terra para o homem, certo? E a palavra de Deus fala que, por um só homem veio o pecado ao mundo e pelo pecado a morte. A palavra pelo é a palavra dia, que literalmente significa através de, o caminho pelo qual. Então, olha que interessante, é como se do mundo espiritual, para aquilo poder manifestar agora no mundo que fora dado aos homens, para qualquer coisa poder manifestar nesse mundo, ele tinha que passar pelo portal que é o homem. Ele tinha que passar pelo homem para poder manifestar nesse mundo. Então, o pecado teve que passar pelo homem para poder manifestar nesse mundo. Por quê? Porque o homem... Essa parte é ruim, então, mas tem a parte boa. Mas o homem é um portal. Mas olha isso, calma aí. O homem é por causa da autoridade que Deus deu para o homem, teve que ser através de Adão para o pecado entrar no mundo. Em Romanos capítulo 8, fala que a criatura, toda a criação ficou sujeita à existência inútil, não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quer dizer, a natureza toda ela foi colocada debaixo do pecado, da sujeição do pecado, por causa do homem Adão, o homem que recebeu o poder de cuidar e de dominar o mundo. Da mesma maneira, no Novo Testamento, quando Deus vem como homem, e isso é outra coisa, por que Deus veio como homem? Porque para ele poder ter autoridade nessa terra, ele precisava vir como homem, porque ele deu autoridade a homens. Então, ele veio em forma de homem para poder vencer o diabo como homem nessa terra. Ele era Deus, Jesus é Deus, mas ele veio manifestado em carne como homem, certo? E olha que interessante, Jesus veio e ele falou, eu sou a luz do mundo. Mas depois ele falou para os discípulos, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. De novo, é como o seguinte, para agora poder manifestar a cura do pecado, a transformação do mundo, certo? Através da luz de Deus, é através dos homens de novo. Tem que ser através de homens, porque Deus deu o domínio do mundo para os homens. Muito bom. É tão bom ouvir isso. Agora a gente tem que falar mais, talvez, do como é que é isso na prática, né? Mas então, para quem está chegando aí, olá a todos, eu vou tentar deixar essa live gravada. É a primeira vez que eu faço, mas se eu acertar, vai ficar gravada. A gente está falando sobre, né, o cristianismo ativo versus o cristianismo passivo, a teologia da ação e sobre o sagrado masculino, que é esse lado que, querendo ou não, se a gente for olhar o modelo de Deus, de governança na Terra, você tem a mulher, que é mais, ela tem os dotes, os dons, não que não possa fazer outras coisas, mas o sagrado feminino tem a ver com amar, com cuidar, o lar, aquela coisa um pouco mais passiva, mais para dentro. E o homem é o mais extrínseco, né? É para fora, é mais também, até tem uma parte física de proteger, de prover, né? E tudo mais. Então, para quem está chegando, tem essa só falando o que nós estamos discutindo. Nata, você deu exemplo quando eu falei o quanto a gente deve orar e quanto a gente deve agir. E você respondeu uma frase que eu amei, vale a pena repetir. Nunca peça para Deus fazer o que você deveria fazer ou o que ele já fez. Amei, amei, amei. Eu acho que se as pessoas se lembrarem só disso, já está valendo. Só que você usou o exemplo de, por exemplo, evangelizar para o teu vizinho. A pergunta que eu te faço é, além de evangelizar,
Existe espaço para o cristão fazer coisas além de falar para o mundo de Deus e do amor de Deus e o evangelizar, além da salvação da alma e do espírito? Existe papel para o cristão fazer outras coisas? Sim. Outro tipo de Então, ação? é aquilo que eu estava falando sobre como Deus ele fica virado com o povo dele, né? Quando eles faltavam com a justiça social, certo? Com a justiça, quando eles faltavam com o alimento do pobre, com a justiça com o órfão, faziam justiça com o justo, libertavam o ímpio e condenavam o justo e tal. E Deus ele utilizava disso e repreendia o povo dele com essas questões muito sociais, muito práticas, certo? No Novo Testamento a gente vê mais ou menos a mesma coisa, porque fala em Tiago que a verdadeira religião pura e imaculada é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e estar contaminado do mundo. Então, a verdade é o seguinte, Jesus ele veio manifestar a justiça, tá? Ele veio manifestar a justiça. Ele veio manifestar a justiça espiritual e a justiça física, tá? Aquele cumpriu 100%. O pagamento que ele cumpriu 100% foi a justiça espiritual, tá bom? Jesus, qual que é a justiça espiritual? Ele veio de novo nos restaurar o nosso propósito porque nós fomos criados. Nós fomos criados para sermos filhos de Deus e perdemos esse propósito por causa do pecado. Jesus veio trazer essa justiça de novo, essa justiça espiritual. Quando você é restaurado espiritualmente na tua justiça espiritual, automaticamente você é impelido a manifestar também a justiça social. As duas estão diretamente ligadas. Se você realmente, por exemplo, a palavra de Deus fala que se você diz que é da luz e tu anda nas trevas, você é mentiroso, certo? Se você diz que ama o teu irmão, mas você se fecha quando ele está precisando de alguma coisa e você fecha os teus membros e não ajuda ele, é porque você não ama de verdade, você não tem o amor de Deus habitando em você. Então, diretamente fala que se você diz amar Deus, mas você odeia o seu irmão, você é mentiroso, você ainda está nas trevas. A verdade é, a justiça social, você manifestar a justiça de Deus, alimentar o pobre, fazer justiça no mundo, certo? Se tu está numa posição, por exemplo, de juiz, na posição de advogado, na posição de professor, na posição de engenheiro, cara, em todas as áreas da tua vida, você vai poder agir através de injustiças ou através da justiça. Você pode ser uma pessoa honesta que anda sobre os princípios de Deus e é luz no lugar onde você se encontra, ou você pode utilizar os caminhos do mundo e os meios do mundo e a desonestidade para tentar fazer o teu caminho pela sua própria força. Então a verdade é, se você recebe a justiça interior, automaticamente é esperado de você a justiça exterior, certo? Então a verdade é que um cristão que é transformado por Jesus Cristo, isso vai ser e deve ser demonstrado de maneira exterior, certo? Tá. Então, obviamente, em vários aspectos, na verdade eu diria em todos os aspectos da nossa vida, tu pode manifestar a justiça de Deus de maneira prática. Sim. Falando, então, de maneira prática, Natan, eu tenho, né, entrando um pouco mais a fundo nisso. Na nossa situação que eu falei, a impressão que eu tenho é que estamos vendo um abuso de autoridade. Um abuso de autoridade no campo da medicina. Infelizmente, algumas poucas agências estão ditando tudo o que deveria ser feito, enquanto outros médicos estão sendo silenciados, censurados, né? Não estamos num ambiente onde é permitido investigação, realmente investigar e ver se a verdade está agindo, né? Então, sabe, tem caixões lacrados, não tem autópsias, não quero entrar muito na parte, mas na parte dessa narrativa de tudo que a gente está vivendo, mas existe sim esse abuso de autoridade da justiça, a gente está vendo, né, o STF e tudo mais. Como que funciona, Natan? A mídia está abusando da autoridade, só seguindo uma narrativa, sabe? Não estão nem dando espaço para, tipo, cara, o presidente não tem espaço na mídia para falar. Isso é abuso de autoridade. Você deveria, pelo menos, deixar todo mundo falar, né? E não só um lado falando. Então, Aí a Bíblia fala dessa questão de você se submeter às autoridades, né? Sim. Então, mas e se a autoridade foi corrompida? E se, por exemplo, vamos ver um exemplo, a Organização Mundial da Saúde, eles são autoridade, mas quem colocou eles lá em primeiro lugar? Não fui eu que coloquei, será que foi Deus que colocou? Eu não votei, você não votou, e eles não estão acertando, parece que eles estão confusos, está gerando uma confusão
gigantesca na sociedade e no mundo, e está dando esse solo fértil depois para outras pessoas virem e para oportunismo de outras pessoas. Então, será que existe? Qual é o espaço que teria ali para um homem de Deus não ser só super submisso e acreditar em tudo que está sendo dito pela mídia e obedecer a tudo que as autoridades estão dizendo? Como é que funciona isso? Sendo bem prático. Bem, a passagem clássica que é utilizada para falar sobre isso é Romanos capítulo 13, certo? E lá Paulo fala que todas as autoridades, os governos foram instituídos por Deus, e por isso a gente deve obedecê-los e submeter a eles não só pela questão do castigo, né, que eles podem gerar contra nós, do temor, a autoridade que eles têm física, mas também pela consciência, tá? Agora, uma coisa é você ser submisso à autoridade, outra coisa é você ser obediente em tudo aquilo que eles falam. E às vezes as pessoas pensam que, mas uma coisa está diretamente ligada com a outra. E não tá. Não tá? A verdade, não, porque a questão é a seguinte, uma coisa é você ser insubordinado. Tipo, eu não reconheço essa autoridade e eu estou me levantando para derrubar ela do poder. Tipo assim, como se fosse o anarquismo, tá? Tipo assim, eu vou me rebelar contra todo e qualquer tipo de poder governamental e eles não vão dizer o que eu faço ou deixo de fazer. Isso, segundo a Bíblia, é errado, certo? Porque o estilo governamental, e quando fala isso, não quer dizer que Deus, ele determina cada um que entra no poder ou não. Não é ele que vai dizer, a Dilma vai entrar no poder agora, ou o Lula vai entrar... Não é isso que fala. Não quer dizer isso. Que alívio, porque às vezes entra alguém no poder, eu digo, como é que foi? Jesus escolheu a Dilma, sério? Não é. Não, porque lendo esses versos, dá a impressão que Jesus escolheu a Dilma. Não. Mas não tem verso que apoia isso, não? Não, o que, por exemplo, até nos reinados de Israel e Judá, quando eles foram separados, tinham reis que entravam no poder, e reis totalmente ímpios. A estrutura de poder, onde existe um governo que é para zelar sobre o povo. Existe o governo correto e o governo mau, mas a estrutura de governo, a maneira governamental de existir é divina, porque o próprio Deus tem um sistema assim, onde ele é rei, ele reina, ele é Deus, entendeu? Então existe essa estrutura governamental, ela é divina e a gente deve respeitar, certo? A gente vê, por exemplo, a gente vê o exemplo de Paulo. Paulo ele estava numa estrutura muito mais ofensiva do que nós, certo? Pô, na época de Nero lá, ele estava matando cristão a rodo, empalando os caras, botando como tocha humana na rua, e tu não vê Paulo fazendo um motim para derrubar o reinado de Roma. Você não vê ele utilizando a autoridade dele para derrubar o reinado de Roma. Agora você vê Paulo ativamente trabalhando para mudar a sociedade. Como? Através da mudança do coração dos homens. Eu creio que o cristão deve ser ativo até mesmo dentro da política, mas a maneira como você tenta alcançar a mudança até no âmbito político é o que vai determinar se é correto ou não segundo a palavra de Deus. Então, uma coisa é você se levantar e começar a fazer rebelião, e quebra, vamos derrubar e tentar obrigar as pessoas a seguir aquilo que você quer. Outra coisa é você, pelo evangelho, mudar corações. Quando você muda corações, você muda a pessoa e tu muda a sociedade, tá? Então, é através dessa justiça espiritual. Mas calma aí, só terminar. Agora a questão é a seguinte. Você reconhecer a autoridade que eles têm não quer dizer que automaticamente você tem que estar obrigado a obedecer tudo que eles falam. Por quê? Porque a autoridade maior é Deus, em primeiro lugar. Você vê Pedro fala que a gente deve obedecer às autoridades. Pedro também fala na carta dele. Mas engraçado que quando pega ele e João, os fariseus, líderes religiosos, chamam João e ele e falam, olha, nós proibimos vocês de pregar em nome de Jesus. Eles falaram, veja vocês e julguem o que é certo. A gente ouvir a vocês e não ouvir Deus, ou obedecer a Deus ao invés de vocês. Eles basicamente falaram, olha, a gente respeita a autoridade de vocês, nós estamos aqui dizendo que vocês não têm autoridade nenhuma, mas nesse quesito, mais vale obedecer a Deus do que vocês. Tu entende? É diferente de uma postura anarquista, é diferente de uma postura que eu não reconheço o governo, não é isso. Eu reconheço a estrutura de governo, mas se algo vai contra aquilo que é a verdade de Deus e por exemplo, uma lei de Deus, eu vou, nesse quesito, desobedecer, mesmo reconhecendo.
Não, então você vai ser preso. Tudo bem, me prenda. Entendeu? Eu reconheço a tua autoridade como posição governamental. É igual o Paulo falou, quando ele estava sendo interrogado por causa dos judeus, pelos líderes romanos, ele falou, pô, se eu fiz algo digno de ser preso, eu não recuso prisão. Tipo assim, ele não estava se rebelando contra a estrutura governamental, mas naquilo que era de Deus, naquilo que era contrário à lei de Deus, ele se levantava. Entende? Então é diferente. Sim, Nata, não, muito bom isso, muito bom. A questão também que está me vindo à mente, e eu tenho que perguntar antes que eu esqueça, aqui de branco, mas essa questão que, uma vez que a gente tem Deus como autoridade, isso é libertador. Porque se você tem Deus como autoridade, tem aquele verso que diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sim. Então, se você realmente tem Deus como verdadeiro e todo homem mentiroso, você não se sente mal de questionar tudo e todos. Ser desconfiado, desconfiado dos motivos por trás de cada um. Porque a Bíblia diz que haveriam autoridades, haveriam mestres, haveriam professores como lobos em pele de ovelha. E eu não vejo que isso é um aviso só para dentro da igreja. Na sociedade toda, sempre, durante toda a história da existência humana, houveram pessoas maldosas se fingindo ser pessoas boas. E se você é um cristão, você deveria ser astuto como as serpentes, sabe? Em um mundo caído, que a gente sabe que o mundo jaz do maligno. E ainda, infelizmente, por mais que, acho que espiritualmente, Jesus veio e devolveu a autoridade aos homens, tá mais ou menos como a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro virou presidente, mas o STF não está deixando ele agir, né? Os outros poderes estão tipo, não, você virou presidente, mas você não vai agir. Então, eu estava esses dias pensando, cara, Jesus veio, colocou o homem de novo na presidência, só que a gente ainda está com o jugo do maligno, né? Que seria o mundo jaz do maligno. Então, está esse conflito de poderes literal, né? Então, uma coisa que eu estava pensando é que o cristão, só que daí o que eu vejo? Eu vejo os cristãos, no geral, tá? Estou generalizando, assim, não são todos, mas parece que eles são alienígenas ao que está acontecendo na cultura, entendeu? Então, ou eles estão com a cabeça enfiada nos cultos, nas igrejas, nos livros cristãos, no louvor, nos jejuns, mas não se contaminam com o que está acontecendo no mundo, contaminam entre aspas, né? Mas não estão se informando ou buscando descobrir o que está acontecendo, ou pior, estão muito distraídos no Netflix, no Marvel Culture, no Xbox, no hobbyzinho, e não estão assim, sendo vigias, sabe? Eu assisti a live do Lacombe, ele saiu lá da Band, eu não sei se você acompanhou isso, mas ele era um âncora um conservador na Band, né? Como um bom cristão ligado em tudo, você está sabendo disso, Nathan? E aí, o que aconteceu? Não sei de tudo, mas você está sabendo. Não sabe de tudo. Algumas coisas a gente tem que saber, né? Então, ele abriu um canal no YouTube, que já começou já com 600 mil inscritos, assim, bem legal. E na primeira live dele com Caio Coppola e com Alexandre Garcia, se referindo ao abuso de poder, ele falou o seguinte, ele falou, ok, então a gente tem, quem deveria nos proteger, não está nos protegendo. Então, a pergunta é, se o vigia não está nos protegendo, quem vigia o vigia, né? Sim. E acho que é uma pergunta super válida e eles não souberam responder quem vigia o vigia, sim, sabe? Sim. Mas quando ele fez aquela pergunta, o que eu penso? Quem vigia o vigia são as pessoas mais neutras da face da Terra. Quem deveriam ser essas pessoas neutras? Neutras que eu digo, que não tendenciosas. Os não tendenciosos, sem interesse de causar mal, são os cristãos. É a igreja. Que não deveria ter medo de questionar tudo. Mas o que eu acho? Para poder fazer isso, eu acho que os cristãos deveriam estar envolvidos. A gente está terceirizando os nossos olhos e nossos ouvidos. Jesus não falou que a gente tinha que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir? Mas se eu estou sentada só assistindo a mídia tradicional, se eu só escuto se eu estou preguiçoso, dou um pouquinho de atenção para ver o que está acontecendo, porque eu estou muito ocupado com a minha espiritualidade ou com os meus hobbies infantis, que não vou ajudar em nada, eu não vou poder me posicionar da forma necessária, eu não vou nem perceber o perigo. Então, resumo, a impressão que dá que os vigias, que a igreja deveria ser vigia, não está olhando muito, não está buscando, porque hoje em dia a verdade não está na cara. A verdade a gente tem que... Winston Churchill falou que em época de guerra, a verdade é tão valiosa que ela vem sempre acompanhada de um guarda-costas de mentira.
Então a gente está com guarda-costas de mentira para todo lado, chamado censura. E a não ser que a gente tenha uma ação ativa e não passiva para descobrir o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Como que no mês passado os médicos em Madrid fizeram uma coletiva de imprensa chamado Médicos pela Verdade, para falar de um monte de coisas que eles estão considerando errado, e não apareceu nos jornais. Os vídeos do YouTube que mostraram foram censurados. Cara, como é que isso pode estar acontecendo e a gente como cristão não está percebendo, sabe? Então eu não sei o que você acha disso, mas essa questão de uma busca ativa para descobrir o que está acontecendo, ao mesmo tempo sem ser paranoico, sem estar compartilhando só notícias ruins, né? Mas acho que tem um equilíbrio aí importante. Cara, eu vejo o seguinte, a manifestação da palavra de Deus através da vida dos cristãos vai transformar o mundo, certo? E assim, e aí a gente entra de novo naquela questão de... porque assim, não tem como tu ser espiritual demais desde que você seja verdadeiramente espiritual. Certo? Não tem como você ser espiritual porque assim, o espiritual demais entre aspas. Porque Jesus era quer um cara espiritual? É Jesus. Foi o cara mais espiritual que teve. Então ele foi tão espiritual que transformou o mundo, tá? Porque quando você é verdadeiramente espiritual, você é completamente ativo na Terra, tá? Uma pessoa que ela é super espiritual, mas não é ativa na Terra, é religião. É a ideia apenas aquela ideia das quatro paredes, onde o meu cristianismo é fechado dentro do templo, apenas esperando o dia que eu vou para o céu, e você não entende que existe um propósito para a tua vida. Tá? Deixa eu só dizer uma mensagem aqui para quem está escutando. Se você nasceu, a palavra de Deus fala que está determinado ao homem um dia para nascer. Se você nasceu, a verdade é que existe um propósito para a tua vida. Amém. Existe um propósito divino pré-descrito por Deus para manifestar na tua vida, o qual não vai acontecer de maneira automática. Não vai acontecer de maneira automática. Não vai simplesmente acontecer porque é a vontade de Deus. Como é que você pode dizer isso, Natan? Paulo fala para Timóteo, ele fala, Timóteo, acerca das profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. Ele está falando, olha, a profecia, a palavra de Deus que tu recebeu acerca da tua vida, tu tem que lutar por elas uma boa guerra. Então, se tu tem que lutar para o cumprimento de uma profecia dada por Deus, significa que precisa de uma cooperação entre Deus e os homens. Então, a vontade de Deus para a tua vida, ela não vai acontecer de maneira automática. Mas como assim? Então, eu vejo o seguinte. Então, eu vejo que o problema dos cristãos não é nem necessariamente eles estarem sem saber exatamente o que está acontecendo no mundo ou não. Porque, assim, da mesma maneira que o diabo, a palavra de Deus fala que o anticristo ele vai vir segundo a eficácia de Satanás, tá? Então, da mesma maneira que o diabo está sendo eficaz nesse mundo e utilizando os seus que se sujeitam a ele para manifestar a sua vontade nessa terra, da mesma maneira Deus tem a sua estratégia. E deixa eu dizer uma coisa, Deus vai vencer o jogo, tá? Deus vai vencer o jogo, porque ele é um grande estrategista. Então eu posso relaxar, então. Vou ficar em casa, sentado no sofá, assistindo tudo que é série interminável, que inclusive vão contra meus valores cristãos da Netflix. A verdade é, se você se torna passivo, Deus ele precisa dos homens para manifestar a sua vontade, mas ele não precisa de você, necessariamente. Você pode ser participante, e se você se colocar participante, você vai ser uma peça essencial para o que ele tem para fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é, Deus, se tu não quiser se levantar, ele vai pegar aquele que quer e vai dar um jeito através desse cara. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele colocou um propósito na tua vida. Só que a questão é a seguinte, se você tomar uma vida passiva, você vai ser não só uma ajuda para o problema do mundo, como você vai provar daquilo que não é vontade de Deus na tua vida. Vai provar de coisas que Deus não gostaria que acontecesse na tua vida. Agora, Deus ele tem uma estratégia para manifestar a sua vontade. E existe algo que Deus colocou em você para manifestar através de você. Então, se os cristãos conhecessem que existe um propósito além de apenas ir para a igreja, além de apenas ser um espectador dos homens de Deus, tá? A ideia de que eu sento na igreja, eu vou lá e lá eu vejo o homem de Deus e é o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o doutor. Eles são os que têm que mudar o mundo e eu sou apenas, no máximo, um financiador da visão de outro homem. Quando você começa a entender que não, Deus tem um propósito para a tua vida e que Deus, ele quer manifestar o reino dele em todas as esferas da sociedade, você começa até a ver
os dons que você tem físicos, por exemplo, dons de gerenciar negócios, dons de empresariado, o dom de pedagogia, de ensinar crianças, de ser professor, você começa a ver isso com outros olhos. De repente você percebe, opa, cara, Deus talvez quer me usar para invadir o reino dele na área da educação, na área da política, na área dos negócios. Então a verdade é, Deus quer inundar todas as esferas da sociedade. E para isso ele precisa de pessoas que saibam que Deus tem um propósito para a tua vida. Se tu entende isso e tu começa a permitir que Deus age através da tua vida, e tu começa a seguir os princípios desse livro aqui, tu vai transformar a sociedade. Você vai transformar a sociedade. Mas deixa eu fazer uma pergunta, né? Aqui o Fábio compartilhou um verso que é uma mensagem muito importante, né? Que todas as coisas, Deus, ele falou ali, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Romanos 8:28, não cai do céu. Essa é uma mensagem importante, mas é muitas vezes confundida, né? Acho que às vezes as pessoas acham que eu não preciso fazer... não, que é Deus que está fazendo, ou que ele está permitindo, ou que é Deus que está fazendo a Dilma ser presidente, ou é Deus que está fazendo tudo quebrar, Deus sabe de todas as coisas, é tipo aquela coisa, tipo, não, Deus está no volante, mas a impressão que eu tenho é que a ideia é que nós deveríamos estar no volante, né? Eu não tenho um filho para ele a vida toda ser bebê, eu ter que alimentar, eu ter que trocar as fraldas, eu ter que cozinhar para ele, não. Eu tenho que dirigir ele para a escola, eu quero que um dia ele esteja no volante. Então, qual é o equilíbrio? É para a gente estar no volante? É para Deus estar no volante? Fala um pouquinho, por favor. É uma cooperação entre Deus e os homens, tá? Deus sozinho, sem os homens, não consegue manifestar sua vontade. O homem sozinho, sem Deus, não tem a capacidade de transformar nada e de manifestar, e muito menos de manifestar algo sobrenatural, que é a vontade de Deus. É uma cooperação entre Deus e os homens, certo? Desde o princípio você vê isso. Ele precisou de um Noé para construir a arca. Ele precisou de um Moisés para libertar o povo do Egito. Ele precisou se manifestar como homem para cumprir a sua vontade. Já pararam para se perguntar por que Deus teve que vir em forma de homem? Tem um versículo muito interessante em João, com Jesus falando. Ele fala que o Pai a ninguém julga, mas ele deu ao Filho, falando dele mesmo, todo o juízo, porque ele é o Filho do homem. E o interessante é que Jesus ele viveu uma vida e depois ele falou, siga. Ele viveu uma vida e falou para os discípulos, aquele que crê em mim fará os mesmos sinais que eu e ainda maiores, porque eu vou para o céu. Quer dizer, ele veio manifestar, sabe o quê? Não apenas o Pai, ele veio manifestar os filhos e como você, com Deus, pode mudar o mundo e manifestar o reino de Deus nessa terra. Aquele versículo de Romanos 8:28, que fala que todas as coisas, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uhum. As coisas, não é todas as coisas que contribuem para o bem, ponto. Todas as coisas contribuem para o bem para aqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer, o que está dizendo é o seguinte, não quer dizer que tudo que acontece foi Deus que fez, tudo que está acontecendo no mundo é Deus que faz. Está dizendo que Deus ele tem a capacidade de, mesmo nas coisas ruins que acontecem na tua vida, transformar ela por teu bem, se você o ama e você é chamado segundo o seu propósito. Então, se você está vivendo o propósito de Deus, tu ama Ele, você permite que Deus transforme todas as coisas que acontecem na tua vida, até mesmo as ruins, aquelas que não foi Deus que gerou na tua vida, Ele consegue transformar para algo bom. Sim, eu acho que essa é uma coisa bem importante. Eu aprendi isso mais tarde na vida, né? Você, como meu irmão, você sabe que a nossa família teve uma situação bem séria onde perdemos a nossa filha, né? A nossa bebê. Sim. Depois que o Alex tinha 3 anos, a nossa bebê no parto morreu, quase morri também. E na época eu tinha essa mentalidade, tipo, bom, foi Deus que quis assim. E aí eu lembro que até o Alex, quando reclamava, cadê minha irmã? Cadê minha irmã? Eu dizia, ai, Deus levou. E ele ficou com raiva de Deus. Como que Deus levou a minha irmã? Que raiva, não pode fazer isso. E eu achava imaturo da parte dele, quando na verdade ele estava certo. Essa indignação, se eu digo Deus levou a tua irmã, é claro que ele vai ficar bravo. E mais tarde, né, alguns anos se passaram, e eu lembro do Caleb, nosso outro irmão, ele pegou e falou, Gabi, eu tenho que te dizer, mas não foi Deus que tirou, não era vontade de Deus a tua filha ter morrido, né? Eu lembro que eu chorei na hora, fiquei super triste, porque de certa forma é um consolo, se você pensa, tá, eu perdi minha filha porque foi Deus que tirou. Mas aí eu vi que era uma teologia errada da minha parte, né? Que o inimigo veio para matar, para roubar, e infelizmente ele tirou a minha filha, nunca foi a vontade de Deus
para eu perder minha Com filha? certeza. E a minha atitude não deveria ser, ai, que lindo, Deus precisava de mais uma flor no jardim. Mas a minha atitude deveria ser, você sacaneou comigo? Diabo, né, inimigo, agora você vai se arrepender, porque eu vou criar confusão agora com o bem, como uma vingança desse mal que foi tirado de mim, né? Sim. Esse assunto dá um pano para manga gigante, mas realmente é um dos fundamentos que mais deixa os cristãos passivos. A ideia de que nada pode acontecer se não for da vontade de Deus. Porque, cara, se nada pode acontecer sem ser da vontade de Deus, então acabou, cara. O que vai ser, o que será, será. E você toma uma posição super passiva. Só que, cara, não é verdade. E eu quero dar um só versículo para mostrar isso, porque, cara, isso é uma coisa tão ensinada de maneira errada na igreja, que as pessoas acham que eu estou falando heresia, mas eu só dizer uma coisa, em Timóteo, a palavra de Deus fala que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. A palavra de Deus claramente fala que a vontade de Deus é que nenhuma pessoa se perca. Mas o próprio Jesus falou que larga a porta e passou do caminho que leva para a perdição, e muitos são os que passam por ela. O próprio Jesus falou que a vontade de Deus, que é a salvação de todos, não vai acontecer. Não vai acontecer não porque Deus não é poderoso, mas porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. E quando Deus ele te deu livre-arbítrio, por amor, de poder escolher ele ou rejeitá-lo, de poder amá-lo ou odiá-lo, porque não existe verdadeiro livre-arbítrio não existe verdadeiro amor sem livre-arbítrio, certo? Não tem como você verdadeiramente amar alguém se você não tiver a opção de odiá-lo. Porque amor obrigado não existe. Então Deus, ele te deu a opção de amá-lo ou odiá-lo. Então quando Deus ele deu essa opção, ele não pode ir contra e agora controlar todas as situações. Então a verdade é que nem tudo que acontece no mundo é da vontade de Deus. Por exemplo, ele chega para Adão e Eva e ele fala, tá vendo a conhecimento do bem, aquela que está no centro do jardim, dela você não deve comer. Quer dizer, a vontade de Deus era qual? Que eles comessem ou que não comessem? Ou você poderia dizer, não, Deus falou para não comer, mas ele estava pensando que era para eles comer, porque, cara, daí tu está então botando como Deus hipócrita, mentiroso, falso, duas caras. Você é louco? Não, ele falou, eu não quero que tu coma, porque a vontade de Deus era não coma. Você vai ler em Salmos, acho que é 82, não me lembro, mas em Salmos fala sobre o povo que foi liberto do Egito e fala que eles tentaram a Deus e eles limitaram o santo de Israel. Falando que eles limitaram a Deus. Como é que pode um homem limitar a Deus? Porque Deus deu a autoridade do mundo e o que acontece no mundo para os homens. Então Deus ele quer fazer algo, mas ele precisa de alguém que creia nele. Deixa eu dar só um exemplo que eu acho que é muito interessante, muito interessante. Para pensar comigo. Quando Deus ele criou o mundo, ele em 6 dias criou o mundo. Como é que ele criou o mundo? Falando. Quando ele termina de criar o mundo falando, ele faz o homem também, certo? Façamos homens segundo a nossa imagem e semelhança. A partir desse momento, ele dá a autoridade do mundo que estava pronto para o homem. Beleza. O homem agora, ele era o representante de Deus na Terra, feito à imagem e semelhança de Deus, para reinar e manifestar. É basicamente como se ele fosse o portal de Deus nessa Terra. Se Deus vai manifestar a justiça, é através dele. Se Deus vai manifestar a luz, é através dele. Se Deus vai... É tudo através dele. Já parou para se perguntar por que depois que Adão pecou, por que Deus já não enviou Jesus logo depois? Por que demorou cerca de 4.000 anos para Jesus vir? E a verdade é o seguinte, que depois que Deus deu autoridade para Adão, Deus terminou de construir o mundo com a sua palavra, ele deu autoridade para Adão, ele não podia mais abrir o céu e falar, calma aí, Adão, eu esqueci de criar o ornitorrinco seja feito. Deus não tinha mais essa autoridade de criar coisas no mundo falando, por quê? Porque agora ele deu a autoridade do mundo para o homem. Então, se Deus quisesse criar alguma coisa através da sua palavra agora, precisava ser através dos homens. Então, Deus precisava que um homem falasse, eis que a virgem conceberá. Precisava que um outro homem falasse, e transpassaram-me as mãos e os pés. Precisava que toda a vida de Jesus fosse criada através da palavra de Deus, mas na boca de homens. Porque Deus dá autoridade para os homens sobre a terra. Então, demorou cerca de 4.000 anos para Deus ter homens submetidos a ele suficientes que proclamassem a sua palavra no mundo e pudesse fazer o verbo que se fez carne. Fazer o verbo se fazer carne. Então, quer dizer, Deus, para poder manifestar a sua vontade na terra, ele não podia abrir o céu e falar e criar algo novo. Ele precisava de pessoas que proclamassem a sua palavra nessa terra e trouxessem a criação à sua vontade.
Então, cara, quando você começa a entender isso, da mesma maneira... É tipo uma jurisdição, da mesma maneira o né? diabo. Ah, o que tem o diabo? Como assim? É a mesma maneira o diabo. O diabo ele também precisa de homens para manifestar a sua vontade. Por que tu acha que o diabo tem pessoas que servem a ele, que ele dá riqueza, ele dá fama? É porque ele gosta daquelas pessoas. Ele ama elas de paixão. Entendi. Não é, cara. O diabo ele odeia todo mundo. Calma aí. Calma aí. Por que ele dá essas coisas para essas pessoas? Porque ele precisa de pessoas que façam a sua vontade. Então ele tem que ter moeda de troca. Elas precisam ganhar algo em troca para fazer a sua vontade. Mas o que eu ia falar é que às vezes não precisa ser o diabo usando um dos seus, mas às vezes nós cristãos de bobeira, sabe? Isso é uma coisa que eu já reparei. Repare que às vezes a gente fala uma coisa, sabe? Tem a pessoa fala, eu preferia morrer, ou queria que Deus me tirasse a minha vida, sabe? Eu já sei de alguns exemplos de pessoas que falaram, eu queria morrer, e quase morreram. Pessoas cristãs. Porque, tipo, a impressão que eu tenho é que no momento que com a tua boca você diz, eu quero morrer, e se as palavras são coisas reais, se você acabou de dar legalidade espiritual para o inimigo pegar e dizer, você falou com a tua boca que você quer morrer, então eu posso fazer você morrer, entendeu? Ou pelo menos lutar para isso. Eu não sei se é viagem de maionese ou não, mas eu já reparei. Mas, Natan, é que eu não quero entrar fundo nisso. Mas exato. Outra hora a gente faz. Tá, mas calma aí, a gente está entrando em vários pontos que, obviamente, precisaria de muito tempo em ensino de princípios bíblicos para entender isso. Sim. Mas são princípios bíblicos, princípios de que o poder da vida e da morte está na língua, aquele que a ama comerá do seu fruto, entendeu? Sim. Então, a tua língua, a tua palavra tem poder, e isso, com certeza, é uma das coisas que é a explicação do porquê certas coisas acontecem ou não na tua vida. Sim. Natanzinho, bem rapidinho, para a gente já encerrar esse assunto e começar um pouco para o final, que eu quero falar do grande reset da igreja, né, para concluir. Mas aqui o Eliel Rodrigues falou que ele concorda com a ideia de que não foi Deus quem levou. No caso, quando alguém morre, não foi necessariamente Deus que levou. Sim. Principalmente o caso, eu dei o exemplo da minha filha, da Lina, né, que foi no parto. Mas ele falou, não seria errado pensar por que Deus permitiu que o fulano morresse? Essa é a questão. A ideia, muitas pessoas falam, não, eu não creio que Deus, ele foi lá e matou a pessoa, mas Deus teve que ter permitido de alguma maneira. A verdade é a seguinte, quando, por exemplo, existem versículos na Bíblia que falam sobre você prolongar os seus dias sobre a terra. Fala que se você fizer isso e aquilo, você vai prolongar os seus dias sobre a terra. Fala que você também, da mesma maneira, você pode encurtar os seus dias sobre a terra. Então, se tem como tu aumentar ou encurtar de acordo com o que tu faz, não quer dizer que é Deus permitindo ou não que você morra. Mas é basicamente você colhendo as ações, os frutos das suas próprias escolhas. A verdade é, quando Deus ele criou Adão e Eva com o livre-arbítrio de poder obedecê-lo ou desobedecê-lo, ele pré-permitiu sim os efeitos que isso traria. Mas porque ele teve que pré-permitir para poder ter pessoas que, por livre e espontânea vontade, o escolhessem. Mas dessa maneira, ou pessoas não escolheram e provaram de coisas que não era a suprema vontade de Deus. Então, se uma pessoa morre, não quer dizer que Deus fez, nem que permitiu. Por exemplo, em Deuteronômios, quando Moisés está proclamando sobre o povo, ele proclama a maldição e a bênção, a vida e a morte, e fala o seguinte, eis que estão diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E daí Deus fala, escolhei, pois, a vida. É tu que escolhe, vida ou morte, é tu que escolhe, bênção ou maldição. Deus, não é Deus que está controlando as pessoas dizendo, tu vai morrer, não, tu não, agora é você. Ele dá para nós leis e princípios espirituais, nos dá liberdade para tomar escolha e nós temos os frutos das nossas escolhas. Sim, Natan, só que outra hora a gente vai ter que falar sobre isso, porque quando é um bebê, aí não foi a escolha nem do bebê morrer. Com certeza não. Entendeu? Com certeza não, mas... né? Mas foi erro médico. Foi erro médico no nosso caso. Então, para você ver, a questão é que a gente vive num mundo que jaz no maligno. A gente vive num mundo corrompido, imperfeito. Então, no nosso mundo que a gente vive, peças se desgastam, tem defeito de construção em certas coisas, tem a corrupção dos homens, por exemplo, o Brumadinho, que teve aquele rompimento da barragem. Ai, Deus quis assim por causa do pecado em Brumadinho. É mesmo, e Deus esqueceu de São Paulo, Deus esqueceu de Las Vegas, Deus esqueceu de todo. Pelo amor de Deus, Brumadinho, Deus quis destruir eles por causa... Não é isso, cara. O que aconteceu em Brumadinho? Ganância, injustiça de homens. Pessoas que começaram a esconder problemas que tinham na barragem pela questão de dinheiro e deu problema. Então,
a gente vive num mundo em que às vezes não é uma resposta direta do que você faz, mas às vezes você injustamente recebe a colheita de uma outra pessoa. O cara vai lá, bebeu, tá dirigindo bêbado, vai lá e atropela pessoas na calçada. A pessoa que tá na calçada, ela chegou e acordou de manhã e falou: como eu gostaria de morrer atropelado. Não. E às vezes ela não fez nada para morrer atropelado. Mas existe pessoas e as tuas decisões influenciam de maneira positiva ou de maneira negativa a vida de outras pessoas. Então existe todo esse âmbito que a Bíblia revela que influenciam essas coisas. Não é apenas Deus quis assim ou Deus não quis assim. Bacana, Natan. Voltando então um pouquinho para a questão, né, da ação dos santos, da teologia da ação, a impressão que eu tenho hoje em dia, porque eu escrevi uma carta, eu fiz um vídeo nesse canal chamado Carta aos Líderes da Igreja, e é meio que um puxão de orelha, perguntando qual é o limite da conformidade da igreja, que a gente vai sentar e a gente vai ser um liderado ao invés de um líder, e deixar que não cristãos estejam querendo governar totalmente a nossa vida e fazer um reset na sociedade. Então, eu tô tipo, hello, pelo amor de Deus, o que a gente pode fazer? Então, eu chamei isso do grande reset da igreja, né? Já que eles querem fazer um grande reset, então a igreja tem que fazer um grande reset. Só que no momento que você fala, peraí, grande reset da igreja, aí se levantam os times de futebol, né? Uma pessoa é do Grêmio, outra pessoa é do Corinthians, e parece que em vez da gente ver o que nos une, o que temos em comum, e nesse caso a gente tem um inimigo em comum, a gente parece que fica muito de picuinha, em vez de amar o futebol, usando a analogia do futebol, em vez de ver como uma arte, que legal, a gente presta mais atenção em ficar derrubando e falando mal dos outros, xingando a equipe adversária, sabe? Mas e não só isso, eu vejo que a igreja, a impressão que eu tenho é que é como se fosse, eu tenho minha equipe de futebol, mas em vez de todo mundo na igreja ser quem participa da ação do futebol, eu só estou sentado na arquibancada assistindo. Então, é como se o membro da igreja não precisa fazer nada, ele só torce para os pastores fazerem algo, né? Ele assiste os cultos, ele defende a igreja dele, que é melhor do que as outras igrejas, mas ele não está agindo. E eu acho que deveria ser que todo mundo está se tornando um atleta para a igreja ser sal, para a igreja ser vigia, para a igreja, né, ser o defensor aí da nossa sociedade. É muito importante a gente falar aqui que, cara, não estamos batendo na igreja. Nós somos igreja e amamos a igreja. Estamos falando Estamos falando das coisas que, obviamente, a igreja está vendo e está melhorando. Eu, na verdade, estou feliz. Eu, há pouco tempo, mudei de São Paulo, querendo ou não, lá é um hub da igreja, né? Lá, querendo ou não, tem tudo que é tipo de igreja, tudo que é tipo de reuniões de igreja, e é muito legal ver que o Senhor ele está movendo a igreja está despertando exatamente para isso. Está despertando para a união dos membros. Mesmo com diferenças de visões e certas coisas, as pessoas estão se unindo para trabalhar em prol do reino de Deus, mesmo com diferenças denominacionais e tal. Então, existe uma revolução que Deus está fazendo na sua igreja. Então, estamos apenas falando, concordando com mudanças que estão acontecendo. Mas uma das coisas que acaba impedindo justamente as pessoas de agir é justamente essa ideia onde, muitas das vezes, eu sirvo apenas para ser o patrocinador, tipo assim, eu pago para o pastor fazer a obra de Deus, né? Então, se alguém precisa, né, fazer alguma coisa para a mudança do mundo, para a mudança da vida de alguém, eu levo para o meu pastor, ou o pastor deve fazer, e eu vou apenas ser um participante financeiro, ou vou orar por ele e tal. E, cara, não podia isso estar mais longe, na verdade, tá? Quando a gente vê em Efésios capítulo 4, fala que Deus ele deu dons aos homens, e fala de dons ministeriais. Ele fala que Deus que colocou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, e outros para professores, doutores, certo? E ele deu essas funções, a ideia da igreja, por muito tempo foi, esses são aqueles que devem manifestar o ministério do reino de Deus. Mas não é isso que diz em Efésios 4. Fala que Deus colocou as funções na igreja para que elas edificassem, capacitassem os santos para a obra do ministério. Então, a verdade esses líderes, o trabalho deles é mostrar para você, santo, filho de Deus, normalzinho, que acabou de aceitar Jesus como seu Salvador, quem você é, o propósito que Deus tem para a tua vida, a tua identidade em Cristo Jesus, o poder e a autoridade que tu tem no nome do Senhor Jesus, para que você seja
a parte ativa do reino de Deus. A parte ativa operante, principalmente fora da igreja, é os santos. São os santos. Não Amém. é o pastor, Amém. o doutor, o profeta. Sim. Então, essas funções, esses ministérios, é para capacitar o santo, o filho de Deus, a operar o reino de Deus lá fora. Então, quando você começa a entender isso, entenda quando você olha a questão de pastor e membro, acaba ficando essa distância. Né? Pô, ele é um homem de Deus, eu sou um Zé Mané. Mas quando você olha na mentalidade de discípulo, Jesus discipulou 12 e ele falou assim, agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho falado. Quando a gente vê Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala, Timóteo, procura homens idôneos que sejam capacitados de ensinar outros, certo? Ensina homens idôneos que sejam capazes de ensinar outros. Então, Paulo está falando o seguinte, eu sou Paulo, estou discipulando Timóteo. Timóteo, você deve procurar alguém para discipular que seja capaz de discipular outro. Só que a gente vê 4 heranças, quatro como é que é? Cada filho, como é? Pai, filho. Não, pai, filho, como é que gerações? 4 gerações de discípulos. Então, quando você pensa em questão de discipulado e que a palavra de Deus fala, o mestre não é maior, o discípulo não é maior que seu Senhor, mas todo discípulo que for perfeito será como o seu Senhor. Então, a verdade é, Jesus ensinou os discípulos a andar como ele. E ele falou, agora vocês ensinem os outros a andar como eu andei, como vocês andaram, e assim por diante. Quando você vê dessa maneira, você vê que você está ali naquela igreja para aprender a andar como Cristo andou e para manifestar a vontade de Deus em todas as áreas da sociedade. Deixa eu só dizer uma coisa para você que é cristão e está me escutando. Você já se perguntou o porquê você trabalha? Por que você trabalha no serviço que você trabalha? Por que você trabalha? Por que você gasta a maior parte das horas da tua vida trabalhando? Porque o maior tempo que a gente gasta é no trabalho. A pergunta que eu faço é, por que você trabalha? E se a única resposta que você pode me dar é que eu trabalho... É a maldição? Adão não. Aquele que não trabalha e que não coma. A maldição a maldição é você, é a questão do com o suor do teu rosto tu vai ganhar o pão de cada dia. É o entendimento de acordo com o meu suor que eu como o meu pão. No Novo Testamento a gente está liberto dessa maldição. Agora, o que eu faço é potencializado pelo favor de Deus e eu trabalho com sossego, fazendo o que é bom com as minhas mãos para que eu tenha que repartir com aquele que tem necessidade. Mas só terminando o pensamento que eu estava falando. Se você trabalha apenas para pagar a tua conta, você é servo de mamão e você ainda não entendeu qual que é o propósito da tua vida. Porque, cara, a razão, se existe um propósito na tua vida, o teu trabalho deve ir muito além do apenas eu tenho que pagar minhas contas. Existe uma razão da tua vida, existe uma razão do porquê Deus te coloca em lugares que você se encontra. E, obviamente, se você tem escutado a Deus, se você está seguindo a direção de Deus, mas os dons que Deus colocou na tua vida, mesmo que você ainda não esteja manifestando, Ele colocou para fazer a transformação no teu mundo, na área da sociedade que você tem influência. Então, calma aí. Calma aí, rapidinho. Então, se você é isso é a nossa família, tá? Nós somos assim mesmo. Então, se você é um professor, você não está lá apenas para ser um professor, para que você possa pagar as suas contas no final do mês. Você está lá, o salário que você recebe é um a mais. Você está lá para manifestar o reino de Deus e fazer uma transformação e manifestar o reino de Deus naquela área da sociedade. Então você tem que começar... Olha o seguinte, o preço que Jesus pagou para te restaurar foi o maior preço que já foi pago. Não existe preço maior. É porque você é valioso e o propósito de Deus para a tua vida é valioso. Então, cara, não gasta isso com apenas seguindo o sisteminha, um ratinho correndo naquela rodinha lá e que não chega em lugar nenhum. Existe um propósito para a tua vida e uma razão das coisas que Deus colocou na tua vida. Entenda que tu é um agente ativo na mudança desse mundo pelo Espírito do Senhor. Amém. Eu ia falar como exemplo que aqui em Curitiba tem a Igreja com Propósito, o ICP, com base no Rick Warren, sabe? Mas é aqui em Curitiba. E uma coisa bem legal, eu sou amiga do pastor, eu não faço parte da igreja, mas eu já, né, eu gosto deles, assim, já participei há um tempo atrás das células deles. E eles têm pessoas, no momento que né, a gente está sabendo que tem uma grande
luta cultural e de leis e tudo mais, eles atualmente têm pessoas da igreja deles no governo lá em Brasília ajudando a mudar, entendeu? Eu falei, poxa, que bacana. Inclusive, tem um jornalista, né, que é o Oswaldo Eustáquio, que estava um dos valentes, um dos poucos valentes, que começou a apontar o dedo para tudo que está errado, um dos poucos jornalistas corajosos, e acabou sendo preso. Não sei se você está sabendo, ele foi preso, foi humilhado, sabe? Foi bem terrível. Ele é fruto dessa igreja com propósito, entendeu? Então é isso, da igreja com propósito. Exatamente, entendeu? Exatamente então, isso. Isso que a gente tem que saber, quais são os meus talentos, onde eu posso me posicionar, com certeza. Isso para mim é o reset da igreja. O reset da igreja não é alguém pegar e fazer uma estratégia. Então tá bom, vamos fazer uma hierarquia aqui, o reset da igreja, o plano é esse e aquele. Não, reset da igreja é o quê? Tem que ser um movimento grassroots. O que é o movimento grassroots? É aquilo onde são os tios e as tias do WhatsApp. São o movimento dos robozinhos. Isso é orgânico, é grassroots, é de baixo para cima. Eu assumo a responsabilidade para mim, na sociedade, como cristã, a minha responsabilidade de me informar e ver como eu posso informar outros, uma vez que eu estou informada, e ver como eu posso ser uma pessoa-chave ou encontrar pessoas-chaves para conectar elas. Isso está acontecendo. Aqui em Curitiba, sabe, a gente vê empresários que estão se unindo, colocando outdoors, tentando ver de que forma a gente pode contra-atacar grana. Eu fico pensando, quanto, Natan, que tudo bem que Jesus falou que tem que dar outra face, mas quanto que a gente tem que estar sentado, levando tapa na cara e orando para Deus e dizendo, tá difícil de suportar, mas Deus me ajuda a suportar, eu vou suportar. Não. Você está se sentindo mal porque não é para suportar, talvez é para você. É você tomar tapa na cara, praticando a justiça e continuar praticando a justiça, entendeu? É isso. Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então você vai sofrer o quê? Não, vai sofrer perseguição. O cara não foi preso? O cara não foi perseguido? Então aí são dois. Então um é sofrer porque agiu. O outro é sofrer porque é muito feminino. Sabe? É o que Pedro fala. É o que Pedro fala. Ele fala para os servos. Ele fala, olha, sirva ao seu servo como ao Senhor. Não só ao bom, mas também ao mal. Sabendo que é do Senhor que você vai receber a recompensa. E você fala porque é algo agradável diante de Deus que alguém sofra por causa da sua consciência para com Deus. Sofrendo agravo por causa do evangelho. É igual Paulo. Paulo estava preso, estava sendo esbofeteado e estava dando glória a Deus porque o evangelho estava sendo anunciado, entendeu? Se for levar tapa na cara, é que seja porque você estava agindo e não porque está sentado em casa e sendo uma vítima do mundo, né? Tem um pastor, o Andrew Womack, que ele fala que Deus nunca criou ninguém medíocre. Então, a verdade a tua vida não é para ser medíocre, a tua vida é para ser transformadora. Não estou dizendo que você necessariamente, para servir a Deus, você tem que se tornar um missionário, um pastor, um evangelista, um doutor, não necessariamente. Tem pessoas que Deus chama para fazer esse trabalho, mas Deus pode te chamar para você ser um empresário, Deus pode te chamar para você ser uma luz no meio das escolas, no meio da jurisdição, dos juízes, dos advogados, no meio do governo. A verdade é Deus, ele tem pessoas, assim como ele colocou Daniel lá, né, no reinado da Babilônia, no reinado da Medopérsia, como Deus colocou Sadraque, Mesaque e Abednego, como Deus levantou homens de Deus influentes, certo? E empoderados com o poder de Deus, certo? Deus quer colocar cada um de nós em certo lugar da sociedade, onde a gente invada todas as áreas da sociedade. Amém. Muito bom, muito bom. Então, assim, recapitulando, se você quer saber o que eu faço nessa confusão, o que é o grande reset da igreja? Primeiro, vamos nos unir. Porque eu fiz a carta, né, o grande reset da igreja, e um cara me escreveu, falando, você realmente acha que os pastores das igrejas vão estar selecionando o que está acontecendo, o que não está? Porque às vezes me dá muita raiva que os pastores da igreja são os papagaios do mainstream.
sabe? Eles vão lá e estão repetindo tudo que o mainstream falou. É como se, né, se a gente for mainstream, que eu digo, a mídia, a grande mídia, né? Até uso a analogia de quando o Moisés sai do Egito com o povo de Israel, que eles vão ir para a Terra Prometida, são 12 espias, né? Os 12 espias vão, aliás, para ver a Terra Prometida e voltam. 10 voltam com uma mensagem de medo, uma mensagem de derrotados, e 2, Josué e Caleb, dizendo, não, a gente pode. E aí o que acontece? A tentativa de censura. Eles tentam apedrejar Josué e Caleb. A gente não quer ouvir essa mensagem. Sim. Então, eu vejo que a grande mídia, hoje em dia, né, e também parte da questão acadêmica e tudo mais, já que o mundo jaz do maligno, o mainstream provavelmente vai ter um pezinho mais pro lado do maligno e do pai da mentira do que da verdade. Sim. A gente tem que ser desconfiado, né? Aí você vê os pastores, às vezes, citando de forma inquestionável o mainstream. Quer seja conhecimento... Mas essa que é a questão. De novo, é tipo assim, é só a posição do irmão falando, pô, você acha que os pastores vão fazer isso? Mas, cara, então não espera para os pastores. É que assim, os pastores já estão cheios... Os pastores são os caras que estão cheios de coisa para fazer. Verdade, porque verdade. Os cristãos que estão sentados na cadeira, geralmente não estão fazendo nada. Porque eles não sabem que nem podem fazer, eles acreditam, nem sabem que eles têm essa capacidade por Deus. Então, a verdade é que muitos pastores estão atolados, cara, eles não têm mais tempo, cara. Então, foi isso que eu mencionei. Vai lá e age. Quando eu escrevi, quando eu respondi a carta dele, eu falei, número 1, a gente vê que todo movimento feito pelos filhos de Deus nunca foi a maioria dos cristãos. Sempre foi um remanescente. Então, eu acredito que esse reset que a sociedade precisa vai ser com alguns católicos. Eu sei de alguns católicos chaves que estão se mexendo. Eu sei de evangélicos chaves que estão se mexendo e se metendo em tudo que está... A gente tem que ser metido. Não pode ser cheio de pudor, não. Vamos chegar chegando, sabe? Tem que ter mais essa atitude assim. Então, foi isso que eu falei para ele. Eu falei, e se o teu pastor, se você não encontra o pastor que está fazendo, seja você esse líder, né? Então, eu acho que, número 1, a gente tem que assumir responsabilidade. Número 2, a gente tem que começar a pesquisar e ver o que está acontecendo, enxergar com os nossos olhos e com os nossos ouvidos e olhar, questionar mais e olhar além do mainstream, além da grande mídia, além da narrativa oficial, que é, sabe, a Bíblia fala que haveriam muitos enganos. Então, para isso, uma coisa prática, eu abri uma página, um blog chamado Good Culture Media. O endereço está aqui na tela, ao lado do meu nome. E o que é a intenção? É uma tentativa simples de começar a catalogar e colocar canais variados, tá? Alguns cristãos, outros não cristãos, de pessoas que estão falando uma outra narrativa. Eu sei se é tudo verdade? Não sei. Mas o nosso trabalho é que cada um analise, que cada um aprenda e veja, isso é legal, isso faz sentido, isso não faz. Mas a gente tem que estar exposto a outras narrativas. Então, isso é uma coisa que eu peço para vocês começarem a acompanhar lá no Good Culture Media, para começar a se informar, saber o que está acontecendo, sabe? E se unir. Comece a se conectar com outros. Eu abri um endereço de e-mail só para isso. Se alguém tem interesse de saber como posso fazer algo mais, quem sabe a gente vai juntando cristãos. Então, eu abri um Gmail chamado o Grande Reset da Igreja, @gmail. Então, quem quiser aí se sentir... que quer saber o que fazer, eu também não sei, não estou aqui mas eu estou aqui para a gente se unir, entendeu? Então é o Grande Reset da Igreja. Eu já conheço algumas pessoas que também estão pensando como que a gente pode se ajudar. A gente precisa de ajuda de advogados, na parte legal, de juristas, de médicos e de corajosos, de homens bons e corajosos. Isso é a teologia da ação e do sagrado masculino. E, aliás, mulheres podem exercer esse papel também, né? Depois cuidar do marido, da casa e tudo mais. A gente pode... Eu digo, esse é o meu caso, né? Eu tenho tudo isso, mas eu também posso estar ativa fazendo alguma coisa na sociedade. Natan, tá na hora da gente já ir encerrando. Rapidinho, só para não deixar em branco, um comentário que mostra que a gente tem que fazer uma outra live, continuar outros tópicos aqui. O Fábio, só voltando lá atrás, ele só falou que se a gente fala que Deus não permitiu, automaticamente a gente está dizendo que Deus não é soberano, sabe? Sim. Voltando àquele assunto, então... Não sei se dá para dar uma resposta. Mas poderia falar mais sobre isso. Não, a questão é justamente essa ideia de soberano. Se tu for pegar soberano no dicionário, eu concordo com isso. Soberano no dicionário significa que ninguém tem maior poder que ele, ninguém manda nele. É verdade, ninguém manda em Deus. Então, a soberania de Deus é inquestionável. Mas Deus ele é tão soberano que ele estipulou leis e princípios e deu a nós liberdades com consequências. Então, a verdade é, Deus na sua soberania
falou coisas, deu liberdades aos homens, deu responsabilidade aos homens, e o que diretamente está acontecendo não necessariamente é ele que está permitindo ou não. Na verdade, nós estamos permitindo ou não. Então, tem muita coisa que acontece que Deus nem queria e nem permitiu. Nós permitimos no dia que escolhemos desobedecer a Ele. Por exemplo, Adão e Eva, no dia que eles escolheram desobedecer a Deus, por causa da permissão de Deus em dar a eles o livre-arbítrio, eles escolheram o mal e colheram o mal e estamos colhendo até hoje. Eu acho que o bom exemplo é a questão do rei. O rei é soberano, mas só porque o rei é soberano, não quer dizer que ele está permitindo tudo de errado que está acontecendo ali, né? E acho que Deus é muito mais burocrático do que a gente imagina, muito mais sistemático. Não burocrático é ruim, mas ele é sistemático. Ele desenvolveu um sistema de leis espirituais e físicas, e aí de colheita, porque a lei da colheita continua, né? Até certo ponto, não sei. Mas né? Com certeza. Então esse conjunto de fatores vai acontecendo, né? O inimigo veio para roubar e matar, e não é necessariamente Deus permitindo que assim, Felipe, vai ser para outro, vai fazer uma live. Tá, exato, mas assim, só um ponto, Deus ser soberano não significa que ele é inconstante, entendeu? Então Deus ser soberano não significa que ele pode curar ou não, às vezes quer que morra, às vezes quer que viva, ele tem um caráter que é imutável, entendeu? Então, e ele não faz acepção de pessoas, então ele não está permitindo doença em um enquanto ele cura o outro, ou matando um enquanto ele faz que o outro viva. Existem outras coisas nessa equação que Deus estabeleceu e que ele não pode ir contra a sua própria palavra, que na verdade são consequências disso. Mas é um assunto bem grande e realmente tem muitas perguntas que são geradas que a gente pode responder depois com mais tempo. Sim, não, porque eu acho que é super válido isso, é um tópico totalmente válido e é importante a igreja, nós cristãos, entendermos isso, né? Tá bom? Respondendo ao Eliel Rodrigues, obrigada. Ele está pedindo pelas camisetas da Good Culture. A ideia é voltar no momento que a gente está sem produção. Eu até estou procurando algum artista, designer aí de camiseta. Se alguém quiser fazer parceria, entre em contato comigo, por favor. Tá bom? Para a gente poder voltar com as camisetas. Porque a ideia das camisetas, Natan, é porque a gente... Parece que as pessoas, na hora de ser radical, cheio de tatuagem, compartilhar pornografia no WhatsApp, o pessoal não tem pudor. Mas na hora de pegar e compartilhar seus valores e sua fé, é cheio de pudor, discreto. Então a ideia é, cara, não, vamos chegar chegando, vamos chegar com camisetas com mensagens relevantes para essa cultura. Não adianta você chegar e dizer Jesus te ama, se a pessoa não entende quem é esse cara que está dizendo que me ama, entendeu? Então, tipo, tem um passo de cada vez, a gente tem que ser um pouco mais relevante com essa cultura. Eu, Gabriela, essa é a minha impressão, né? Então, só lembrando as pessoas que entrarem no canal não é o canal, desculpa, no blog Good Culture Media, tá? Eu não coloco minha mão no fogo para todas as mensagens. Se vocês tiverem canais que vocês acham válidos compartilhar, escrevam algum comentário que a gente coloca ali também. Vamos começar a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, e o Espírito de verdade vai nos guiar. Eu sou super curiosa. E eu acho que se eu tenho uma curiosidade, eu acho que eu posso ir atrás para descobrir. Claro, tudo é equilíbrio, entendeu? Mas eu digo, cara, espírito de verdade, você vai me dar essa resposta. Então, eu vou olhar aqui, eu vou olhar ali, você vai me dar a resposta. Então, eu acho que isso é parte também do nosso cristianismo ativo. Eu não sei se você concorda, Natanzinho. Então, é isso aí, examinar tudo retende bem. Examinai tudo e retende bem. Pronto, tá? Então, o e-mail, o Grande Reset da Igreja, tá lá no Good Culture Media. Então, entre lá no Good Culture Media. E aí também tem esse e-mail, o Grande Reset da Igreja. Vamos nos mexer, povo. Que acho que se a gente começa a se mexer, aí Deus começa a conectar e fazer coisas incríveis, né, Natan? Eu vejo que assim como Deus alimentou multidões 2 vezes com 5 pães e, sei lá, 2 pães, 5 peixes, não sei quanto foi, mas foi bem pouquinho. 5 pães e 2 peixes. Ele multiplicou tudo isso e, né, a mesma coisa, ele vai usar os nossos esforços, por mais limitados que sejam, para ter a vontade dele acontecendo no reino. Mas a gente não pode ficar esperando para Deus fazer um novo reavivamento. Ou, tipo assim, aí eu fico frustrada, porque daí, tipo, será que Deus tem um novo reavivamento? Então quer dizer que se não houve reavivamento, é culpa de quem? De Deus, né? Tipo, hello. Por isso que essa camiseta diz: Deus já se moveu, a vez é tua, a vez é nossa. Então vamos acordar aí por agir de Deus. Então estávamos conversando aqui com o Natan Teixeira, líder aí de Igrejas em Casa. Quem quiser ter mais contato com o Natan, entre no Instagram, né, Natan? Qual é o Instagram? No YouTube também. O YouTube é a palavra Espírito e Poder. Tanto o nome pro Instagram quanto pro YouTube.
Legal, legal. Aqui estou falando, Daniel Martins está falando lógica, espírito e filosofia. Muito bom. Eu acho que isso faz. Não sei se ele está dizendo que a gente falou isso ou está dizendo que temos que ter mais isso. Mas, de qualquer forma, eu concordo que nosso culto tem que ser racional. Para mim, a época de ovelhinha, burrinha, facilmente enganada é no Antigo Testamento. Claro, não, Jesus é o nosso pastor, mas eu acho que ele quer que a gente seja filho e não ovelha, né? E filho, chega uma hora que pode assumir os negócios do pai. Então a gente tem que assumir mais o volante e não ficar esperando Deus pegar o volante o tempo todo. Essa é a minha visão, não estou falando por você, Nathan. Tá certo ou falei uma heresia? Não, várias, eu não tô brincando. Não. É assim, não. Não, a questão é a seguinte, é que como às vezes fala, cara, a gente tem que começar a pegar no volante, não deixar tudo para Deus, como se a gente tivesse, como se Deus já não pensasse dessa maneira. Deus, ele nos colocou numa posição, cara, mais do que a gente compreende. Ele colocou numa posição onde nós somos essenciais para a manifestação da sua vontade. Então, quando você conhece a vontade de Deus, você conhece aquilo que ele te chama a agir. E tu começa a agir com o empoderamento dele. Então, só para finalizar isso, é o seguinte. Não, eu vou. Se eu começar, vai mais uma hora. Não, eu ia falar. Eu vou fechar em 1h30. Então, você tem 5 minutos. 4 a questão da cooperação entre Deus e os homens, quando Jesus ele falou para a figueira se secar, ela se secou, lá em Marcos 23, Marcos 11. E agora? Marcos 11 é Marcos 11. Marcos 11, 23. Daí Pedro ficou super... Caramba, Senhor, olha, a figueira que você amaldiçoou, ela se secou. E daí Jesus falou uma coisa, ele falou, tende fé em Deus, Pedro. Porque eu te digo que qualquer um que disser para aquela montanha, se levanta, se lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, vai acontecer conforme aquilo que ele falou. O interessante é que ele falou, ele começa falando, tenha fé em Deus. Por quê? Porque o homem não tem a capacidade de levantar uma montanha e lançar no mar. Só Deus pode fazer isso. Só Deus tem a capacidade, o poder de levantar uma montanha e lançar no mar. Certo? Então, a tua fé tem que estar na capacidade de Deus. Mas Deus não vai lançar a montanha no mar enquanto alguém não disser e crer. Então, é o homem crendo e alinhando a sua vontade com a vontade de Deus, e é a capacitação de Deus através do homem manifestando a sua vontade. Amém. Porque a jurisdição dos céus é de Deus, mas a jurisdição da terra é dos homens. Isso tem a ver com aquele verso, né? Os céus são de Deus, mas a terra foi dada aos homens. A gente pode traduzir em linguagem de hoje, seria isso. A jurisdição aqui é dos homens. A autoridade na terra Deus deu aos homens. E é através de homens que ele manifesta a sua vontade. Para o bem ou para o mal, né? O mal se manifesta e o bem se manifesta. Legal, Nathan, muito obrigada, então. Obrigada pelo teu tempo. Quem ficou meio curioso sobre aquela questão de soberania, caso tenha ficado engasgado aqui ou curiosos, entre no canal da Good Culture, que o Nathan a gente já tem um vídeo lá falando sobre a soberania de Deus, e tem 2 lives com o Nathan. Tem uma desse Andrew Homem, que o Nathan comentou, e bem curtinho, e tem 2 vídeos do Nathan explicando como ele vê a Bíblia, trazendo versos da Bíblia e o que a Bíblia fala sobre a soberania de Deus, que eu acho bem importante, para não deixar ninguém muito curioso aí e achando muita heresia. Então, eu acho que é isso. Por favor, entre no goodculture.media. Se quiser escrever, escreva para o grande reset da igreja, @gmail.com. Então, que Deus nos ajude a nos ajudarmos, né, Nathan? Que Deus nos ajude a nos ajudarmos. A gente tem que orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Tá certo isso? Sim, em parte tá. Sério? Falei, tá certo a questão de que, só que assim, é isso, você ora e age na mesma proporção, porque fé sem obras é morte. Amém. Mas agir da forma certa também, né? Não com certeza. Ter o culto racional. Então tá bom. Outro dia a gente faz outra live aí, Nathan. Obrigada, tá viu, mano? Imagina, um abraço para todo mundo aí. Obrigada por participarem.